Bom, gente, dando sequência, como eu falei antes, para compreendermos isso, temos que entender teologia sistemática. Ou seja, a teologia sistemática nos ajuda a entender que a Bíblia tem um começo, um meio e um fim, e os assuntos todos estão interligados. Por exemplo, a própria expressão Deus de Israel é defendida pelo próprio Jesus. Quando a mulher vem e pede para Deus fazer um milagre, a pergunta de Jesus àquela mulher é lícito o pai tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Se referindo à nação de Israel, ou seja, aos filhos a quem o Messias é enviado é o povo judeu. O próprio João, ele vai escrever o seguinte: veio para o que era seu, o seu é os judeus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o próprio Jesus se apresenta como filho do Deus de Israel. Começa por aí. Mas como compreender isso? Em que instância as nações podem compreender essa verdade espiritual, bíblica e profética? Vamos lá? Quando vamos estudar a história da humanidade à luz da Bíblia, a gente compreende primeiro que Deus criou todos os homens a partir de duas pessoas, Adão e Eva. Mas quando o pecado entra na terra, nós temos dois tipos de pessoas que surgem. Aquelas que servem ao Deus único, que temem ao seu nome, que o adoram em espírito e em verdade. E aquelas outras pessoas que se rebelam contra o Deus único, seguindo o exemplo do anjo caído, e cria para si falsos deuses, falsos mestres, criam para si um outro tipo de crença distante da fé no Deus verdadeiro e Deus único. De antemão, toda a terra começa então a habitar com dois tipos de pessoas: pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem a Deus. Por causa da falta de temor a Deus, as nações se corromperam na sua impiedade, se corromperam com o pecado. Então o pecado já é pecado desde sempre, desde a sua origem, permanece e vai continuar até a sua destruição final na volta do grande rei, na volta do Messias Jesus Cristo. Mas percebam que na primeira terra, que aponta ali pós-queda, não falo da terra perfeita, mas da primeira terra pós-queda, a impiedade de todos os povos é destruído por causa do dilúvio. Deus manda o dilúvio na terra porque todas as nações se corromperam, salvando apenas Noé e sua família. Olha que interessante. Todos os povos se corrompem e apenas Noé e a sua família permanecem fiel ao Deus único. A terra reinicia. Vamos para a segunda terra. A terra ali pós-diluviana, aonde as nações continuam a surgir novamente, os homens continuam a se multiplicar, e logo em seguida nós vemos ali pós-Noé, mais uma vez as nações se corrompendo, os homens seguindo a outros deuses. E entre tantos homens haviam poucos que temiam ao Deus único. A exemplo de Melquisedeque, que a Bíblia o chama de sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Mas não havia nenhuma nação, nenhuma estrutura nacional que temesse ao Deus único, a não ser uma tradição passada de família por família para alguns poucos que temiam a Deus. Porque a maioria dos povos preferiam seguir a outros deuses, preferiam seguir ao paganismo. Neste interim, Deus olha para a terra e encontra um homem temente, ainda que vivesse num ambiente de idolatria, era um homem temente a Deus, temente ao Deus único. A esse homem a Bíblia chama de Abraão. E é a partir deste homem que começa a história da nação de Israel. No próximo vídeo continuamos. Deus abençoe, queridos.